Amém, bom dia. Vamos dar seguimento ao Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar dos que choram. Vamos abrir lá em Mateus 5:4. Diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? E a grande pergunta aqui é: quem são esses que choram? Né? Quem são essas pessoas felizes que choram e que serão consoladas? Será que é aquele choro assim, nossa, eu estou triste, eu estou chorando porque eu não passei no concurso que eu queria, então vou ser consolado, sou um bem-aventurado, estou chorando, né? E nós vamos ver que não é qualquer choro. A palavra aqui vai direcionar um choro muito específico para você se enquadrar nessa bem-aventurança e receber essa promessa de consolo que vem dele. A gente vive numa cultura, num mundo, principalmente no Ocidente, de que o choro, de que o sofrimento não é visto como algo bom, é algo ruim. Quando a gente vê uma pessoa mais sozinha, mais introspectiva, a gente já fica preocupado, a gente já quer que aquela pessoa esteja rindo, esteja se comunicando. A gente se preocupa com isso, a nossa cultura é assim. O sofrimento é algo que nos amedronta, é algo que nos assusta. A gente não está preparado para isso, porém, o sofrimento é inerente à vida humana. A gente nasce chorando, né? A gente nasce já passando por um processo de sofrimento, de dor, lá naquele momento do parto, tanto o bebê quanto a mãe. Durante a vida, temos dores constantes, desde uma criança que cai, rala seu joelho no chão. Em toda fase do ser humano vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter choro. E até o momento da morte também vai ter choro, vai ter dor. Então, em todo momento, o sofrimento é inerente à humanidade. Não tem como pensarmos uma vida aqui sem choro, sem sofrimento, sem dificuldades. Agora eu gostaria de falar que sofrimento é esse que Jesus está se referindo. Está lá em Romanos 7:18. A palavra de Deus, ela sempre vai ser muito profunda no que diz respeito ao conceito de alegria e de tristeza. O que é a verdadeira alegria, como o Bruno falou aqui, né? O conceito dos da felicidade. A alegria aqui não é eu vou fazer uma viagem, vou conhecer os 4 cantos da terra e vou postar todos os dias no Instagram, meu stories vai estar lotado. Isso vai me trazer muita felicidade. Isso não é alegria, né? Eu vou ter minha casa própria, meu carro, enfim. Isso também não é. Então nós vamos ver o que não é um choro genuíno, o que não se enquadra em uma tristeza e um sofrimento que Jesus está falando aqui. Bom, vamos exemplificar a verdadeira tristeza, lá em Romanos 7:18. Aqui quem está falando, quem está orando é Paulo. E ele fala o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bom, aqui Paulo, ele está vivenciando um momento de grande sofrimento.
na vida dele. Porque é um momento que ele conseguiu contemplar quem ele era. E ele conseguiu ver e contemplar o Senhor. E quando ele olha o Senhor, e quando ele olha para ele, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará disso? O bem que eu quero eu não consigo fazer. Eu tenho prazer na lei de Deus, mas o pecado que habita em mim, isso está me corroendo. E ele sofre, e ele chora com isso. Lá em Isaías 6, temos um outro exemplo. Isaías 6. Isaías 6 relata a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O chorar aqui é um choro espiritual. O chorar aqui é um choro da nossa condição humana em detrimento de quem Deus é e de quem nós somos. É aquela autoanálise, é quando nos voltamos e conseguimos nos contemplar e caímos de joelho. Quando nós vemos a proposta de vida que nos espera e olhamos para nós, é um total desespero e desesperança. Eu não sei se você já sentiu isso de uma forma bem profunda. Isso costuma acontecer bem no momento da nossa conversão. Quando nós conseguimos olhar quem Ele é e quando nós olhamos para nós, caímos de joelho em total desesperança. E agora? O que eu vou fazer? Porém, é um ciclo que nunca termina. Você que tem 20 anos de caminhada cristã, é um ciclo que nunca termina. Sempre estamos olhando para dentro de nós, sempre estamos nos entristecendo e sempre estamos chorando. Se esse ciclo não é real em nossa vida, ou se isso não nos causa tristeza, nós não podemos ser classificados como bem-aventurados. Os bem-aventurados aqui, os felizes, são aqueles que conseguem olhar para si e fazer perguntas, como por exemplo: o que eu falei, o que eu pensei, como eu agi, por que eu não sou capaz de me controlar, por que me deixo irritar tão facilmente, por que eu tenho esse temperamento, por que eu tenho pensamentos maldosos, invejosos, ciumentos, o que está havendo comigo? Se a alegria é mais parte da nossa vida, alegria do tipo que está tudo bem, sempre está tudo bem comigo. Como é que está a sua vida com Deus? Está linda, está maravilhosa, está tudo bem. E eu sempre estou em festa, né? Isso significa que eu não estou conseguindo me ver. Eu não estou conseguindo contemplar o meu eu. E mais do que isso, eu não estou conseguindo contemplar a Cristo. Porque se eu não contemplar a Cristo, logo eu não tenho uma referência. Então eu estou muito bem. E sempre vou estar bem. Porque eu não contemplo o Rei da Glória. Eu contemplo as referências que estão ao meu redor. Então eu estou muito bem. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, não faço nada de errado. Venho até a igreja aos domingos e leio a minha Bíblia.
Então está tudo bem. Mas se nós contemplamos a Cristo diariamente a gente sabe que não está bem. Aquele momento que você está dirigindo, você fica com raiva e fala alguma coisa. Se o Espírito Santo está em você, é instantâneo você se entristecer. É instantâneo vir aquela dor no seu coração e falar assim: por que eu falei isso? Por que eu agi dessa maneira? Quando nós brigamos, quando nós falamos o que nós não queremos falar, quando nós nos irritamos, se isso não nos causa dor prontamente, é porque tem alguma coisa errada. Porque os crentes em Cristo Jesus, que contemplam o Rei da Glória diariamente tem motivos para chorar. E se perguntar: por que, Deus? Por que eu falei isso? Por que eu pensei assim? Porque o alvo da vida dele é se parecer com Cristo. E se parecer com Cristo é uma busca diária. Você não se converte e acorda assim: estou igualzinho a Jesus e acabou meu processo. Não é. Então, se eu não me lamento pela minha condição, quando eu contemplo Cristo em minha vida, eu não sou uma bem-aventurada, eu não me enquadro aqui. Não é porque eu choro por coisas dessa vida que eu serei uma aventurada. Feliz é aquele que sente a dor de não viver uma vida em Deus, de não viver uma vida onde Cristo é a razão de tudo, onde você tem os seus pensamentos, as suas ações, as suas palavras embasadas no senhorio de Cristo. Esse é o verdadeiro sofrimento, essa é a verdadeira dor. E nós vamos ver o porquê disso. Mas o crente, ele não chora só por ele, não. Não é uma dor que me consome só pelos meus pecados. É uma dor que me consome pelos pecados do outro. E eu choro por isso. Isso me incomoda, isso mexe comigo. Mexe quando nós ligamos a televisão e nós conseguimos ver as notícias no jornal. Tantas coisas, tantos desastres que a gente viu esse início de 2019. Que as pessoas até brincam: eu estou com medo desse ano. Credo, esse ano está muito esquisito. E outros falam assim: cadê Deus? Por que Deus está permitindo isso tudo? Nada mais é da condição enferma e infeliz que está o mundo devido ao pecado, devido ao distanciamento dele. Deus, ele não tem nada a ver com isso. Deus, ele não tem prazer em nenhuma tragédia. Deus, ele não é responsável por nenhuma enfermidade. Deus não mata ninguém. Quando aquele jornalista faleceu, Boechat, alguns que se dizem cristãos e conhecedores da Bíblia, não sei qual, falou que Deus matou porque ele era ateu e falou mal de um líder religioso. Isso não é Deus. Deus, ele não mata. Deus, ele sempre oferece graça. Deus sempre oferece amor. Porém, nós estamos no mundo onde o pecado habita. Então, nós vamos sofrer com todas essas tragédias. Então, você vai ligar a televisão e você vai sofrer com aquilo. Por quê? Você sabe da infelicidade e do estado de enfermidade que se encontra a humanidade por causa do pecado. E isso nos causa choro. Esse choro nos causa um desespero.
E aqui Jesus fala: bem-aventurado você que está chorando, porque você está conseguindo ver a condição de pecado que existe dentro de você e dentro do outro, e o que causa num coletivo, no mundo, né? E a tendência não são as coisas melhorarem. A tendência é piorar. A tendência é o amor esfriar. Eu abro o Globo.com já tremendo, com medo, porque eu absorvo demais aquilo, né? Então eu quero saber quem matou, por que matou, quem era a família, quantos filhos que deixou, porque aquilo me consome, me corrói de tal forma, é tão injusto, né? Quantas notícias nós vimos nas últimas semanas de pessoas que morreram baleadas, que nem sabem o motivo que morreram, né? Aquele taxista estava manobrando, veio o outro, tirou, morri, acabou minha vida. Pai de 2 filhos, estava trabalhando. É algo que, como igreja, como crentes, nós precisamos chorar, e isso precisa causar muito sofrimento em nós. Porque isso daí é o pecado que traz deformidade. À primeira vista, a nossa vontade é fazer justiça com as nossas mãos, né? E eu sou essa, primeirinha. Minha vontade é falar assim: matou, morre, acabou. Mas a minha vontade não é a pessoa, é acabar com aquele mal. Aquele mal precisa acabar, mas não vai acabar. E aí na outra semana a gente vê outra notícia, a mesma coisa. Aí parece que tem até tem alguma coisa, a gente está combinando uma notícia, outra notícia, outra notícia, outra notícia. E eu quero exemplificar algumas coisas, alguns acontecimentos em que Jesus se deparou com essas tragédias e ele chorou. Primeiro está lá em João 11:35, o maior versículo da Bíblia. Até o Timóteo já decorou. João 11:35 diz: Jesus chorou. Aqui relata a ressurreição de Lázaro. E sabe por que Jesus ele chora ali? Jesus ele chora não é porque Lázaro tinha morrido, não. Porque Lázaro era amado por ele tinha morrido. Não só por isso, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Que ele ia clamar ao Pai e ia falar: vem para fora, Lázaro, sai daí. Mas Jesus ele chora naquele momento, porque naquele momento ele se depara com a coisa feia, imunda, horrenda, denominada pecado, que se introduziu em nossas vidas e que trouxe a morte. E quando ele se depara com isso, ele chora, porque ele fala: é muito feio, é desesperador. Olha o que entrou na humanidade, o que traz morte. Ele não chora porque Lázaro morreu. Ele chora aquilo que causou a morte dele. Aquilo que causa morte. Aquilo que é imundo, aquilo que é feio. Lá em Lucas 19, também nós exemplificamos isso. Jesus chora novamente. Lucas 19, 41. Lucas 19, 41 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz,
Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheces a oportunidade da tua visitação. Jesus aqui, ele chora ao contemplar Jerusalém, que o havia repelido. Porque ele sabe que a condenação era certa. E ele chora por aquilo. Ele fala assim: vocês não sabem quem está aqui visitando vocês. E quando aquela cidade o rejeita, isso é motivo de sofrimento. Porque ele sabia que a condenação era certa sobre aquela cidade. Então nós como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, nós choramos. Nós choramos pela nossa situação. E se eu não consigo ver, eu sou cego, pobre e nu. Porque eu não consigo ver a minha situação. Então eu tenho que clamar a Cristo que tire as escamas dos meus olhos, que me faça ver, que me faça enxergar. Se aquilo que eu vejo de errado não mexe comigo, se aquilo que eu falo que eu não devo não mexe comigo, se aquilo que eu faço eu não sinto a dor do Espírito Santo, eu tenho que clamar a Jesus que tira as escamas, que me faça ver, porque eu estou cego, eu estou pobre e eu estou nu. E não ver a minha condição, mas a condição do outro. Então isso causa sofrimento. Porque o pecado, ele destrói, ele mata, ele acaba com tudo. E qual que é o lema do mundo hoje? O lema do mundo é assim: chora não, coleguinha. Tipo assim, chora não, coleguinha. A gente tem que ter uma vida boa, então vamos tomar uma que tudo acaba, não é verdade? Vamos dançar, esquece seus problemas, esquece tudo, vamos viver, né? E lá em Lucas 12:19 diz o seguinte. Lucas 12:19. Então direi à minha alma: tens um depósito, muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem será? O mundo hoje fala assim: descansa, come, bebe, regala-te, aproveita a sua vida, viva os desejos, né? O que você quer, faça. Mas a palavra de Deus diz: não viva como um louco. Amanhã te pedirão a sua alma, e aí? Quem é que vai pegar? Então o homem que chora, ele é feliz. E por que ele é feliz? Porque se ele chora, é porque está começando na vida dele algo excepcional que chama arrependimento. E o arrependimento é uma obra do Espírito Santo. E quem nos conduz a Cristo é o Espírito Santo. Então, se você chora, você está sendo conduzido pelo Espírito Santo a Cristo. Por isso que você é bem-aventurado. Por isso que você é feliz. Por isso que nós somos felizes quando nós choramos, quando nós sentimos a dor de quem nós somos. Porque nós estamos sendo conduzidos aos pés de Cristo. E somente aquele que clama: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pode então dizer: graças a Deus
pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo fala quando ele pergunta assim: desventurado homem que sou, quem me livrará disso? E Paulo termina: graças a Deus por Cristo Jesus, porque eu sou conduzido a Ele, e é Ele que eu coloco aos pés dele tudo aquilo que eu sou, e eu sou transformado de imagem em imagem, a sua semelhança. E tal homem vê em Cristo a sua perfeita provisão, preparada por Deus, e imediatamente é consolado. A nossa é tão paradoxa, porque a nossa mais profunda tristeza nos leva ao mais alto regozijo. E é um ciclo que não se acaba. Só que onde está? Ainda podemos nos perguntar, mas será que é esse o consolo que Jesus está falando aqui? Né? Ok, eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu estou vendo a minha condição, estou vendo a condição do outro. O Espírito Santo está trabalhando em mim, eu estou sendo conduzido a Cristo. E qual que é o consolo? Lá em Romanos 8, 23, vamos abrir lá, Romanos 8, 23. Qual que é o nosso consolo? Qual que é a nossa esperança? Qual que é esse consolo que Cristo está falando? Vamos ler a partir do 18? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos lá em 2 Pedro 3,13. Segunda Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, qual é o consolo e qual é a esperança que Cristo nos dá? Bem-aventurados vocês que choram, que conseguem ver a condição humana, a sua condição humana, e como a humanidade está enferma. Bem-aventurado porque eu, Cristo ressurreto, irei fazer novas todas as coisas. Eu irei trazer redenção e eu irei trazer esperança. E a terra ela geme e ela espera essa manifestação dos filhos. Ela espera esse momento de redenção, de esperança, onde tudo isso vai acabar e o reino de Cristo será estabelecido. O governo dele será estabelecido de uma vez por todas. Esse é o consolo que ele nos dá. Bem-aventurado é você, feliz, porque nós temos uma esperança. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e eu vou voltar e eu vou redimir tudo. Tudo isso que vocês estão vendo hoje, todas essas tragédias, e todas as tragédias que você está vivendo, decorrente do pecado, em decorrência do pecado, das consequências do pecado, não é o fim. A vida, isso não é o fim aqui não. Eu irei fazer novas todas as coisas. E eu irei trazer a redenção.
e eu irei governar. Essa é a nossa esperança. É a esperança, por exemplo, de uma família, de uma mãe, em que seu esposo, como nós vimos, se suicidou, um pastor, e deixou 3 filhos, e a esposa sozinha. Que esperança que essa pessoa tem? Onde está a esperança dela? A esperança está que tudo que ela está vivendo da vida não é só aqui não. Ela sabe que é o momento, mas que um dia vai vir um verdadeiro consolo, onde Ele fará novas todas as coisas e eles vão se encontrar novamente. Qual que é a esperança e o consolo das pessoas da tragédia lá de Brumadinho? Que esperança tem para uma mãe que perde seu filho? Todas essas tragédias, consequências de pecado, consequência de ganância. E aí, qual que é o consolo disso? O consolo é que não acaba aqui. E Jesus, Ele se apresenta aqui dizendo: olha, eu ofereço a mim mesmo para trazer o consolo a vocês. Porque eu vou trazer redenção. Eu vou fazer nova todas as coisas, mas eu vou estar com vocês até o último dia. Tem uma frase que eu gostei muito, que diz o seguinte: a porta da vida permanece aberta em meio ao isolamento e à falta de relacionamento. Simplesmente há alguém ali. Alguém que mantém aberta a porta para a vida, uma garantia contra o desespero. O que vocês estão vendo agora não é a última palavra sobre a vida. Então, o verdadeiro consolo, quando Cristo fala, bem-aventurado você que está chorando, é que eu mantenho aberta a porta da vida, porque a palavra final não é aqui. E você pode vir, você pode se aproximar. Eu posso compartilhar com você o que te espera. Agora, e quem não crer nisso? E quem não acredita? Lá em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a minha esperança se limita apenas ao que eu vivo aqui hoje, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Porque hoje eu estou vivo, amanhã eu estou morto. O que tantas injustiças, né? Tantas coisas acontecendo. Se eu penso que tudo se limita só aqui, quanta infelicidade. Acabou. Somos apenas máquinas em funcionamento. E que um dia essa máquina vai parar de funcionar. E vai acabar. Mas não. Ele nos prometeu novos céus e nova terra. Essa é a bendita esperança de que Ele vai voltar. E como, irmãos, eu tenho clamado por isso. Porque eu acho que já deu de sofrimento, né? Já deu da gente ligar a televisão e ver, já deu. E quando eu vou orar, eu falo assim: Jesus, eu sei que o Senhor quer voltar. Mas eu acho que o Espírito Santo é misericordioso e fica, né, te impedindo. Aí eu falo: Espírito Santo, por favor, larga Jesus, deixa Ele voltar. Já deu. Volta. Imagina Cristo voltando. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor dos senhores e que Ele é o Rei dos reis.
E vai vir a era do governo do Cristo, do justo, do leão. Acabou. É Cristo que vai reinar. É o governo dele. Ah, como eu tenho ansiado por isso. E quando eu oro, eu deixo bem claro: Pai, eu não estou pedindo para eu morrer, não. Mas eu quero uma redenção completa. Eu quero ver a terra redimida pela tua justiça. Eu quero ver o teu governo. Porque essa é a nossa viva esperança. Essa é a esperança bendita do novo céus e da nova terra. E isso, gente, tem que ser o nosso anseio diário. A gente tem que levantar e perguntar assim: será que vai ser hoje que ele vai voltar? Às vezes eu olho para o céu e fico assim esperando: será que vai voltar agora? Que horas que ele vai voltar? Quando ele vai voltar? Essa é a nossa maior esperança. Ele vai voltar. E ele vai fazer nova todas as coisas. E ele vai voltar para uma noiva que o espera. E quem que é essa noiva que espera? Os bem-aventurados que choram. Os felizes que conseguem ver a condição em que estão. Os felizes que conseguem ver a condição da humanidade e clamar. Porque eu só consigo clamar para que ele retorne se eu sou uma bem-aventurada que chora. Porque se eu não sou, eu quero que Jesus volte? Lógico que não. Eu quero viver minha vida, eu quero aproveitar a minha vida, porque esse mundo é muito bom. Não é? Eu não quero que Jesus volte. Agora, se eu sou uma bem-aventurada que chora, eu quero que ele volte. Porque a minha esperança e o meu consolo está nele. Está ele vir e acabar com tudo. Acabar com tudo assim, trazer a redenção de todas as coisas. Então, quem é o que chora? É quem leva a vida a sério. Né? Quem leva a vida a sério, que consegue ver essa condição, encara as coisas com seriedade. Mas olha que grande paradoxo. O crente é aquele que encara as coisas com seriedade, mas que ao mesmo tempo com alegria indizível e cheio de glória, que está lá em 1 Pedro 1,8. Vamos abrir 1 Pedro 1,8. Primeira Pedro 1,8. A quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Esse é o crente. É o crente que vive uma vida com seriedade, mas ao mesmo tempo exultante. Por quê? Ele vive a verdadeira alegria. Não é verdade? Isso é uma verdadeira alegria. Não a alegria que o mundo pode nos dar, que são momentâneas, são prazerosas, são óbvio, mas são momentâneas. A alegria indizível estar aqui. Eu amo, mesmo não vendo ainda, mas eu sei que um dia eu vou ver. E só a esperança de que um dia eu vou vê-lo, isso já é uma alegria indizível e cheia de glória dentro de mim. Então, ao mesmo tempo que ele é sério, ele é muito exultante. Ele é sério porque ele leva a vida a sério. Ele não leva a vida assim, vou levando, vou tocando. Eu já vi pessoas falando assim, eu sei que eu não estou no meu melhor momento com Deus, mas vou levando. Uma hora eu chego lá. Você não está levando a vida a sério. Você está assim, deixa eu aproveitar um pouquinho e depois eu vejo aí o que vai dar. Eu coloquei uma frase que eu gostei muito do Paul Washer, que fala assim: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade, a preparar-se para encontrar com Deus. Sabe por quê? Quando a gente vê tragédias acontecendo, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Na fragilidade da vida, né? E a gente pensa assim,
poderia ter sido comigo. Poderia ter sido alguém da minha família. Quando a gente vai em um velório, a gente se depara com a realidade da vida, crua e nua. A qualquer momento pode ser eu aí, né? E aí? Então, todo velório, todo cortejo fúnebre nos leva a refletir sobre a nossa vida com Deus. Nos leva a nos questionar se temos chorado pelos motivos que devemos chorar. E se temos nos alegrado com os motivos que devemos nos alegrar. Por isso que Eclesiastes vai falar assim, ó, eu prefiro que você vá num velório do que numa festa. Porque o velório vai te fazer pensar. A festa, acho que você não vai pensar muito não. Você vai pensar que está tudo bem. E hoje qual deve ser o nosso clamor como igreja? Que a igreja, ela consiga se ver e ela consiga se arrepender diariamente e ser conduzida a Cristo. Porque, gente, o mundo está aguardando ardentemente a manifestação dos filhos. Jesus falou que nos deu autoridade como igreja para atuar aqui, agora. Não é assim no milênio, não, é aqui e é agora. Mas infelizmente, hoje, as palavras que estão sendo ministradas não levam as pessoas a se entristecerem. No sentido de, se volte para você mesmo, se volte para Cristo. Estamos não, né? Uma palavra que quer ser comunicada é que, olha, tá tudo bem, vamos lá, de glória em vitória, vamos caminhar. Tá tudo bem? Não está tudo bem. A igreja, ela está enferma. Você sabe por quê? Porque se a gente tem um país enfermo, a gente tem uma igreja enferma. Nós precisamos clamar, a começar de nós, para que tire as escamas dos olhos e que a igreja ela se veja e que seja conduzida pelo Espírito Santo ao arrependimento e a Cristo e que a partir disso se movimente com ações de justiça e clame em uma só voz que Ele venha. Se há uma possibilidade de a gente adiantar a vinda dele, a gente precisa fazer isso. Clamar em uma só voz: venha Cristo, venha, a tua igreja te espera. Mas pela misericórdia, Ele está esperando. Pela misericórdia e graça. E a minha oração é que hoje a igreja chore, que ela seja uma bem-aventurada por chorar, por conseguir ver a sua real condição e a condição da humanidade. E se você não consegue chorar, se você não consegue se ver nisso, clame, como aquele cego que viu Jesus passar e clamou com todas as forças e falou: Cristo, tira as escamas dos meus olhos, porque eu quero ver, eu preciso ver. Porque a pior coisa que nos pode acontecer como seres humanos é cegueira espiritual. Não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual, que nós não conseguimos ver a nossa real condição. E se nós não conseguimos ver a nossa condição, a gente não consegue ver a condição do outro e a condição do mundo. A nossa esperança não está em Cristo, a nossa esperança está em nós mesmos. E nós somos os homens mais infelizes que existe. Então vocês entenderam que aqui o choro é um choro específico, não é qualquer choro. Queria que você abaixasse sua cabeça e fizesse a sua oração.
que o Espírito Santo nos leve a essa tristeza diária, de contemplar, de nos contemplar e de clamar ao Espírito Santo por arrependimento em nós. A clamar para nos levar aos pés de Cristo. A clamar pelo mundo à nossa volta, mas acima de tudo, clamar para que Ele venha, pela essa esperança bendita que nós aguardamos, do novo céu e da nova terra, do governo supremo, justo, daquele que mais amamos, daquele que mais esperamos e ansiamos. É isso que pedimos, Pai. Pedimos por um temor e uma seriedade de enxergar a vida, que vai além de nós. Mas sabemos que é só a partir da obra do Teu Espírito nos nossos corações de nos conduzir a Cristo, de nos conduzir a nos movimentar como igreja gloriosa do Senhor aqui na terra, a orar e a clamar pelo mundo enfermo que estamos enfrentando hoje, e juntos em uma só voz gritar e pedir o Seu retorno, Cristo. Queremos muito que o Senhor venha e faça nova todas as coisas, que o Senhor governe inteiramente sobre nós, sobre esse mundo. Queremos ser bem-aventurados, não queremos ser infelizes, com esperança apenas nessa vida, apenas no dia em que se vive, mas queremos com os pés firmes aqui e com a mente totalmente na eternidade, na mente no Seu reino, Cristo. É onde nós precisamos e onde nós queremos estar diariamente. Então faça a Tua obra, Espírito Santo, em nossos corações. Clamamos por convicção de pecados, clamamos por escamas caindo dos nossos olhos. Clamamos por um contemplar o Rei da Glória, a Tua grandeza. Clamamos por uma consciência do conhecimento do Senhor. E clamamos pelo Teu consolo. Clamamos pela Tua esperança. Gera esse anseio dentro de nós, Espírito Santo. Gera esse anseio na Tua igreja, nos quatro cantos dessa terra. A clamar pelo verdadeiro consolo, pela viva esperança. A começar de nós. A começar de nós, Cristo. Faça a sua oração. Que você saia daqui transformado pela verdade da palavra dele em nós. E se tem coisas que precisam serem alteradas,
Que você permita o Espírito Santo fazer sua obra. Que você permita o Espírito Santo te conduzir ao verdadeiro arrependimento. Que você permita morrer para si mesmo e viver a verdadeira vida nele. Amém.